O livro de Salmos tem sido o livro de orações e o inário de repetidas gerações através dos séculos. Todos podem encontrar nos Salmos experiências que se adequam às suas necessidades espirituais, suas emoções e sua experiência religiosa com Deus. Durante esse novo trimestre, nós teremos a oportunidade de participar juntos de uma série de estudos na qual somos chamados a experimentar o poder transformador desses cânticos sagrados e aprendermos aquilo que Deus fez e faz por nós. Você é bem-vindo a esses momentos especiais de estudo da Palavra de Deus a cada semana. Os Salmos eles foram escritos há muito tempo, mas eles refletem um pouco daquilo que nós experimentamos hoje. Eles foram escritos em hebraico por diferentes autores no antigo povo de Israel. Eles devem naturalmente ser estudados no seu contexto histórico, teológico, litúrgico, para nós compreendermos bem as suas mensagens. Porém, sabemos que o Senhor inspirou os salmistas a escreverem aquilo que escreveram, e Jesus se utilizou dos salmos para dar as suas mensagens. Jesus, inclusive, orou utilizando o Salmo 22. No Novo Testamento, nós percebemos que o livro de Salmos é tanto a palavra de Deus, como o livro de Gênesis ou a carta aos Romanos. O rei Davi, que aparece no título de muitos salmos, exerceu um papel importante na organização litúrgica do antigo Israel. E o Novo Testamento o menciona como autor de vários salmos. Mas também, numerosos salmos foram compostos por levitas do templo, como Asaf, os filhos de Corá, Emã, Etã, vários outros. Salomão e Moisés também compuseram salmos, e eles estão no livro de Salmos. É interessante que desde Moisés até o exílio em Babilônia, nós temos um período de quase 1000 anos, durante os quais diferentes salmos foram escritos, foram compostos e compilados por escribas, em diferentes pergaminhos, preservando a sua mensagem. O livro de Salmos pode ser dividido assim em 5 sessões diferentes. Nós vamos estudá-las durante esse trimestre. Aqueles pergaminhos antigos ainda existiam nos dias da igreja cristã primitiva. E a igreja cristã primitiva utilizava os salmos para cantar louvores ao Senhor, especialmente os salmos que diziam respeito à vinda gloriosa do Messias. Assim nós temos hoje os salmos preservados na nossa Bíblia. Eles eram muito importantes na adoração no antigo Israel. Inicialmente foram escritos para uso privado na família, mas depois se tornaram um mecanismo de adoração pública. Eles eram parte essencial dos cultos na adoração do templo. Os salmos foram utilizados no estabelecimento, por exemplo, da Arca em Jerusalém, na dedicação do templo construído por Salomão, nas festas anuais, como a Páscoa, Tabernáculo, etc. Eles eram cantados nas festas da Lua Nova, festa da colheita, foram incorporadas orações diárias na sinagoga e eram cantados nos cultos familiares. Diferentes salmos se aplicam a diferentes estações da vida. Nos salmos nós vemos hinos que, ora, exaltam a Deus como Criador e fiel juiz. Ora, os salmos são ações de graças pelas bênçãos recebidas. Nós encontramos salmos que são clamores por libertação de problemas e outros que são diretrizes para uma vida piedosa e justa. Os salmos apontam para o Messias e Rei. Muitos deles são históricos, que relembram as ações de Deus em favor do seu povo. Esses salmos visavam ensinar a confiar no Senhor e a sermos fiéis. É interessante que os salmos utilizam alguns recursos poéticos. Em alguns deles nós encontramos um paralelismo, quando a ideia de uma frase
é reforçada e explicada por uma outra frase com o mesmo sentido. Em muitos salmos nós encontramos figuras e imagens, usando uma linguagem figurativa para atrair leitores, com expressões do tipo a sombra das suas asas para significar refugiar-se em Deus. Nós encontramos ali melismas, quando duas coisas contrastantes são utilizadas para expressar uma ideia maior, como, por exemplo, dia e noite, para orar sem cessar, continuamente. Há nos Salmos ali um jogo de palavras, formando às vezes em hebraico como que um trocadilho, fortalecendo a imagem espiritual que o Salmo quer transmitir. Aliás, os estudiosos em gramática podem observar nos Salmos mais de uma dezena de recursos literários que são utilizados para transmitir a sua mensagem. Outro aspecto importante do livro de Salmos é que, além de hinos, eles são também orações cantadas, nas quais existe uma dinâmica entre o adorador e Deus. O adorador no Salmo se dirige a Deus de modo pessoal. Deus meu, dá-me ouvidos, responde-me. Assim, os Salmos oferecem aos filhos de Deus momentos de proximidade em oração e adoração. Embora eles tenham surgido como resultado de momentos históricos do passado, Deus inspirou os salmistas para que, com profundidade espiritual, eles tocassem situações diárias da vida, alcançando assim todas as fronteiras étnicas, culturais, sociais, através dos séculos, falando de esperança e de louvor, medo e pesar, tristeza, mas de confiança em Deus acima de tudo. Pessoas em todas as épocas, em todos os lugares, se valeram dos salmos em sua adoração. É importante nós lembrarmos que, no mundo dos salmos, esse mundo é centrado em Deus, como Criador e Juiz. Tudo provê para os seus filhos. É confiável em todos os momentos. E está sempre junto ao seu povo. Assim, nos Salmos, a morada de Deus está no céu. Porém, ao mesmo tempo, Deus habitava em Sião, no santuário, no meio do seu povo. Ele estava ao mesmo tempo longe e perto. A centralidade em Deus no livro de Salmos conduz à adoração, que era o centro da vida natural da comunidade de Israel. Enfim, os Salmos falam a todos nós. Alguns mencionam dificuldades, outros se mencionam na alegria que vem do Senhor. Nos Salmos, os salmistas clamam por auxílio divino e experimentam um favor imerecido. Os Salmos testemunham da graça de Deus, glorificam o seu amor e a sua fidelidade. Os Salmos transmitem promessas de salvação e de graça, o dom do perdão e da vida eterna. Nosso desejo, neste início de ano, ao iniciarmos o estudo sobre o livro de Salmos, é que ele nos fortaleça em nossa confiança em Deus e no desejo de servi-lo. Feliz 2024.